Olá, estamos aqui para mais um podcast. Muito feliz em estar conversando aqui com vocês hoje, como sempre, né? Com uma convidada super especial, colega de trabalho, uma pessoa muito linda que eu admiro muito, que é a Paula Souza. E o nosso assunto hoje é um bocado delicado, né? Que é tratamento de flacidez na estética. Nossa, você também sente dificuldade? Você também se sente perdido quando você tem que avaliar uma flacidez, tratar de maneira cosmética, né? Com os protocolos, o passo a passo, com os dermocosméticos que a gente tem? Então, vamos lá conversar com quem bota a mão na massa também, com quem participa de tudo isso com a gente, tem as mesmas dores, né? Eu acho que toda profissional da área tem essa dor. E hoje, para falar com a gente sobre flacidez, a Paula Souza, que vai contar para a gente quem é a Paula Souza. Paula, muito obrigada por Imagina, você eu estar agradeço. aqui. O convite é uma honra de estar aqui na sua presença e a gente conversar um pouquinho realmente sobre esse tema que traz muitas dúvidas, curiosidades, ainda mais agora que a gente está entrando, né, literalmente, para a estação mais quente do ano. Tá um pouco difícil, tá, né? É verdade. O sol ele não quer aparecer, o calor também não, mas as pessoas em geral começam a se preocupar muito, né, com o corpo. Mas a Elisete já falou, meu nome é Paula Souza, eu sou cosmetóloga e esteticista, sim, coloca a mão na massa. E também sou técnica da Extratos da Terra, então a gente está diretamente aí ligado com questão dos lançamentos de ativo, vendo o que tem de novo no mercado, o que a gente consegue fazer também, só em questão de dermocosmético, né, Elisete, para que a gente consiga ter bons resultados. Enfim, a gente vai falar sobre questão de concentrações e tudo mais, que a gente sabe o quão é difícil tratar a flacidez. Eu digo que hoje as pessoas, elas quase que, em questão de nível de fazer o procedimento, ela quase se equivale à estria, né? O quanto as pessoas têm Sim. medo de fazer esse procedimento, o quanto elas têm medo de não fazer resultados, né? E aí, às vezes, preferem não fazer. Eu tenho muitas colegas de trabalho que falam assim, Paulo, hoje algumas coisas eu não faço, né? Não atuo em cabine. E duas delas, em geral, quase que assim, ó, 80% é estria e flacidez. Até porque, como tu falou de início, essa questão da avaliação é muito difícil, né? Em geral, e não é só para flacidez, em geral as pessoas não sabem fazer uma boa avaliação. E eu assisti uma aula sua, inclusive, sobre avaliação de pele e convido as pessoas a irem assistir também, porque isso é importante. Eu Sim. falo que assim, não é só chegar um paciente, um cliente que seja no seu espaço e dizer assim, eu quero fazer uma limpeza de pele, eu quero fazer um tratamento de flacidez ou gordura, o que seja, deita na maca e faz. A gente Isso. precisa avaliar esse cliente, realmente fazer a ficha de anamnese, né? Um Sim. nome tão conhecido, tão antigo, mas que muitas pessoas ainda não se utilizam dele, dessa ficha. Isso eu falo que é uma coisa tão importante que nos resguarda também de muitas coisas, né? E às vezes as pessoas acham que é uma Exatamente. coisa muito. Ai, Paula, mas eu vou perder no mínimo meia hora para fazer isso. Eu falo assim, tu não está perdendo, tu está ganhando meia hora, porque essa meia hora tu pode ganhar o cliente e uma hora tu pode perder o cliente, né? Se tu não se posicionar como um profissional, isso é uma posição que a pessoa como profissional também, ela precisa adquirir, né? Isso Sim. eu falo às vezes para a gente entra em rodas de conversas, né, com as minhas amigas, eu falo profissionalismo é isso, é indicar um home care. Sim, é fazer uma boa ficha de anamnese, uma boa avaliação para direcionar. E a gente fala tanta questão de personalização de protocolo, né? Sim. Personalizar. Nenhum cliente, nenhum paciente, enfim, é igual ao outro. Eu preciso identificar, é uma flacidez tissular? É muscular, né? É uma celulite por causa de flacidez? O que tem exatamente nesse tecido, Perfeito.
né, nessa pele? É uma pele que está congestionada, está inflamada, não dá. Dá para eu usar, por exemplo, eu sei que foi, acho que até essa semana passada, se não me engano, tu falou manta térmica, né? Pois é. O que a gente pode trazer? Porque às vezes, por falta de uma boa avaliação, as pessoas acabam utilizando equipamentos e procedimentos errados, em vez de melhorar, pior. Exatamente, eu acho que é um pouco de tudo isso, e talvez além da avaliação, que é algo que me preocupa bastante mesmo, da gente saber fazer essa avaliação, eu acho que também o que impacta é a gente desconhecer que hoje é capaz, através da tecnologia, dos ativos biocompatíveis, né? É possível ter um dermocosmético que ajude na flacidez, desde que também essa paciente esteja disposta a usar o home care. Mas Sim. eu preciso primeiro saber avaliar. Então, você tocou bem no ponto, né? A flacidez tissular e a flacidez muscular, que elas podem estar associadas ou não, né, Paula? Depende, né? Mas essa questão que tu falou de tecnologia e tudo mais, como a gente tem hoje os dermocosméticos em nossas mãos, literalmente, falta às vezes um pouco de conhecimento, correr atrás de algumas tecnologias. Eu brinco até com umas amigas e clientes, né? Eu falo assim, quando você vai comprar um cosmético, dermocosmético, um produto, enfim, cada um, né, acaba utilizando-se de um termo que acha mais fácil. A primeira coisa que você tem que perguntar qual é a tecnologia de permeação desse produto. Como é que você vai trabalhar uma gordura localizada num produto que ele não tem nenhum tipo de tecnologia de permeação, às vezes não consegue nem ultrapassar a camada mais superficial da pele? Né, uma flacidez, onde é que, e aí eu coloco as pessoas para pensar um pouco, né, onde a gente precisa chegar com esse produto, até onde, né, onde que fica a camada de gordura, onde que eu preciso estimular para estimular colágeno, por exemplo, para a gente trabalhar uma flacidez tissular, né, consigo trabalhar só com dermocosmético, uma muscular, por exemplo, e as pessoas elas querem se utilizar, né, de dermocosmética apenas, não sabendo fazer uma boa identificação do tipo de flacidez, e aí não vê resultado. E não vê mesmo, porque não tem. E você citou duas coisas muito importantes. Primeiro, às vezes a gente não vê o resultado numa celulite porque não está tratando a firmeza da pele. E para muita gente, a coisa é padronizada. Então, tudo tem que usar manta térmica e tudo tem que usar massagem modeladora. E não é bem assim, né? A gente precisa avaliar se aquele calor realmente é necessário ou é legal naquele tratamento, se a massagem modeladora é o melhor tratamento para aquilo, Exatamente. existem outras possibilidades. E dentro E de coisas básicas mesmo, né, Eli? Porque às vezes as pessoas falam assim, Paula, mas eu não consigo montar uns tratamentos porque não tenho equipamento. Eu falo assim, talvez esse pensamento seja errôneo, né? E aí a gente sente e conversa, que às vezes elas querem, por exemplo, tratar sei lá, uma celulite, né? Ou então uma celulite por causa de flacidez, aí a gente teria que identificar. E todo mundo pensa diretamente o quê? Gordura, celulite, flacidez ou fazer massagem modeladora. Às vezes a pessoa só precisa de uma drenagem linfática, né? exatamente. Às vezes a gente só precisa direcionar esses líquidos para onde ele precisa ir, a gente precisa fazer uma desintoxicação, a gente precisa passar, sei lá, e voltar lá nos primórdios, né? Uma argila que seja, que as pessoas não estão mais querendo utilizar, né? Hoje existe possibilidade de máscaras prontas de argila que você Sim, não passa trabalho nenhum para exato. aplicar, para retirar, para fazer nada, e às vezes a gente tem que se colocar um pouco, eu falo assim, sentar, voltar, né? E sair um pouco desse automático, né? As pessoas estão muito no Exato, automático. exato. Eu tenho um protocolo de gordura localizada. Você quer o quê? É para redução de medidas, então é esse. Não tira nem, eu brinco, não tira nem a roupa da pessoa para fazer uma identificação, para realmente ver as dores, né, na pessoa. Por isso que. Isso. E E não, né? nessa avaliação que a gente falou, a gente vai descobrir um monte de coisa, né? Em relação E a é o essa. despir a pessoa de todas as formas, né? Não é só o roupa, é o Não, identificar essa pessoa, porque às vezes ela tá com um quadro clínico de algo em específico
E às vezes a gente precisa direcionar para outro profissional também Exato, nele, que pode ser exato. diversas outras coisas. A gente tem algumas patologias que às vezes passam, lipedema, o linfedema, e às vezes a gente está tão no automático que não avalia, traz um tratamento errado, em vez de melhorar, piora, né? Mas se a gente for pensar em flacidez, né, é um pouco mais fácil até a gente trabalhar a flacidez tissular, que é a da pele. Isso. Mas a gente tem que ser muito verdadeira com o nosso paciente, né? Porque hoje a gente tem pessoas que ou fizeram a bariátrica ou perderam muito peso com outros métodos, e a gente sabe que tem um limite também, né, Paula, nesse tratamento cosmético. E aí a gente não pode prometer milagres, né? Às vezes eu sinto que é o grande erro de muitas profissionais, de querer abraçar o mundo e querer fazer milagres. E às vezes a gente sabe que a gente não consegue, principalmente quando a gente trabalha com o corpo, né? Eu brinco que pelo menos é 50-50. E aí sim precisa direcionar um bom home care, um bom exercício físico, principalmente quando a gente fala de flacidez muscular, ou você utiliza-se de algum equipamento que vai fazer isso, né? Contração, uma corrente russa, o que seja, ou então essa pessoa precisa sim fazer uma academia. E não é só fazer um funcional, né? Que deve falar assim, mas eu não gosto de malhar, eu quero fazer uma dança, quero fazer né, um funcional. Não, ela precisa puxar um pezinho se a gente quiser realmente trabalhar essa flacidez muscular. Quase que geralmente, quando tem a muscular, ela tem a tissular junto e a gente precisa trazer esse tratamento junto. E isso a gente consegue fazer com maestria, né? Dentro da nossa cabine. E uma coisa legal que a gente pode usar também, isso já era antigo, mas é como você falou, às vezes a gente vai na onda do momento, então para de pensar um pouco na manta térmica e pensa um pouco que enquanto ela está com uma máscara, ela pode estar fazendo um exercício na própria maca, ou você pode estar associando, às vezes, a corrente russa com alguma outra atividade, né? Outro dia mesmo eu vi uma moça postando a corrente russa e a plataforma ao mesmo tempo. Então, é sair um pouco da casinha, como eu sempre falo, pensar além e com aquilo que a gente tem. O que a gente tem para trabalhar? Eu não tenho equipamentos ainda, então vamos usar os equipamentos que a gente tem, que é a nossa mão, nosso raciocínio clínico e o Exatamente. dermocosmético, né? E isso que tu falou é bem interessante. Duas coisas. Primeiro que a gente precisa ter essa consciência e a ciência que tem situações que a gente realmente precisa direcionar para um outro profissional, talvez uma cirurgia plástica mesmo, que a gente não vai conseguir, dependendo do excesso de tecido que se encontra em algumas regiões, braço, abdômen, perna de coxa, né? Enfim. Então, às vezes a gente realmente não consegue, mas essa questão de se utilizar do que a gente tem, em cabine eu utilizo muito isso, tanto para flacidez, redução e tudo mais, exercício em cabine. Eu brinco assim, todo mundo fez um tipo de exercício em casa nessa pandemia, né? Verdade. Todo mundo assistia às aulas lá de treino. Tudo bem que às vezes duravam 2 dias, né? Nunca mais assistia. Mas todo mundo um dia na vida pensou assim, eu vou ser fitness em casa, né? Eu vou assistir a minha aula e vou fazer. E às vezes, assim, coisas básicas, eu falo assim, não são movimentos ou exercícios mirabolantes, são coisas que todo mundo fez em casa um dia. É um abdominal, né? Uma elevação de pernas, uma prancha que seja, ou então só uma isometria na parede, qualquer coisa que seja, que é básico, né? Então Sim. dá pra gente fazer assim, pra gente potencializar. Sim. E você falou uma coisa importante. Algumas profissionais dizem assim: eu não vou indicar para uma cirurgia plástica que eu vou perder o paciente. Não, pelo contrário. Eu já vou preparando essa pele. Vende o pré-operatório. Exato. E o pós, e com certeza ela vai ter um resultado muito melhor e vai permanecer, né, fazendo aquele tratamento. Então a gente tem que parar também de pensar dessa forma. Paula, o que você acha assim mais importante quando você está avaliando, né? De que forma você consegue entender se é uma flacidez tissular, uma flacidez muscular?
A gente precisa entender algumas coisas, né? Primeiramente, fazer uma boa ficha de anamnese, entender essa rotina desse cliente, dessa paciente. Eu vejo muito, principalmente interno, quais são os principais problemas, né, das nossas clientes, pacientes em geral. Pelo menos aqui, para nós, um dos principais é abdômen flácido, interno de coxa. Algumas vêm muito também com problema de flacidez de braço, mas o braço ele vem com um pouco também de gordura, de flacidez. Quando existe um excesso muito grande de flacidez é devido àquilo que você falou mesmo, de uma bariátrica ou uma perda de peso muito significativa, daí realmente é uma flacidez extremamente significativa, onde a pele está caindo e ali você vê que é uma flacidez realmente tecidual, né? Mas eu uso bastante a questão das contrações. Para que a pessoa ela faça a contração, e pode ser de perna, de abdômen, para a gente conseguir sentir esse músculo também e esse tecido, para a gente ver o quanto que eu tenho de flacidez tecidual e quanto é de muscular. Em geral, o que eu faço muito em cabine também, ele ajudar no fortalecimento muscular. Por mais que ela tenha pouca flacidez de músculo, sei lá, gosto de fortalecer, além de trabalhar esse tecido que precisa, até porque mesmo tendo só a muscular, que às vezes é muito difícil, né, ter só uma, a gente trabalhar também a qualidade tecidual, até porque a gente não pode esquecer que ele está envelhecendo, né? Então, isso de qualquer forma ou outra vai acontecer. Não, mas eu acho muito legal você falar isso, Paula, porque quando a gente fala de um profissional diferenciado, um profissional que está acima dos outros, é isso, você já está entregando algo a mais. Eu não estou tratando só da flacidez de pele, eu também já estou tratando de algo mesmo que não seja o que ela tem buscado, mas que você sabe que vai melhorar, né? Exatamente, porque é uma consequência, vai acontecer. Vai. Ambas as flacidez, né? Tanto a muscular quanto a tissular, vai vir com a idade. Não tem que, teoricamente, a gente fazer. Você é uma pessoa que realmente malha muito, tem muito cuidado com o corpo. Mesmo assim, ainda a tissular, principalmente, ela vem, né? O nosso colágeno, ele vai perdendo a força, a fibroblasto, ele vai ficando preguiçoso. Ele já é muito preguiçoso, já a gente jovem. Pois Depois, conforme vai passando os anos, ele vai ficando cada vez mais. Então, quando a gente consegue entregar isso, e eu falo isso, e às vezes até em outros tratamentos, a gente precisa entregar mais do que esse cliente veio nos procurar. Exatamente. Né? Então, esse é o negócio, né? Isso é que faz você ser um diferencial. Eu faço um pós-cirúrgico, mas esse cara no pós-cirúrgico, ele está estressado, você pode fazer uma aromaterapia, você pode fazer... Maurico, que seja uma coisa não besta, alguma às vezes, outra né? coisa. Entre aspas. Que é rápido, digo, né? Eu acho que esse é o caminho hoje em dia, né? Agora, a gente também fala de atividade física e tudo, mas a gente encontra bastante flacidez na academia, onde as pessoas, às vezes, aumentam demais a massa muscular, não tratam esse tecido e o excesso traz o problema da flacidez de pele. E tu sabe que essa questão da academia é interessante, né? Porque é outra coisa, principalmente quando tu vai em qualquer academia que não seja esses personalizados, né? Personal e tudo mais. Tu viu que todo ele passa o mesmo exercício? Sim. Independente. É outra coisa. E às vezes a pessoa fala assim, então preciso trabalhar flacidez, isso, aquilo, né? Eles têm dois tipos de padrão de exercício: ganho de massa e perda de peso. É dois. E aí é tudo igual para todo mundo. E às vezes a pessoa ela precisa trabalhar interno de coxa, ou o problema maior dela são inferiores. Né? E aí eles também não personalizam para melhorar essa qualidade de músculo perante a dor, né? E o desejo inicial daquela pessoa. E aí ela faz como todo mundo faz, e nem é isso que ela quer fazer, né? Então, a importância de todos os profissionais, na verdade, todos. Né?
Todos, começar porque a trazer. você tem razão. Às vezes a gente encontra isso na área médica, em outras áreas, é um protocolo padrão, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a pessoa me diz assim, né? Ah, mas eu não tenho nenhum equipamento. Eu tenho, como eu digo, as mãos, meu raciocínio, mas se eu estou falando de uma flacidez tissular de pele, eu tenho microagulhamento, que eu não preciso de grandes investimentos. O próprio dermocosmético com uma tecnologia diferenciada de permeação, de concentração ou de ativo, né? A gente consegue ter bons resultados. A gente está falando de tecido, é aquilo que a gente falou, claro, depende do nível dessa flacidez que ela se encontra, mas a gente consegue ter resultados incríveis, né? Com o próprio microagulhamento, que hoje eu acredito que a metade da massa da profissional de estética, ou da saúde estética que seja, se utiliza, sendo ele com um manual, né? Ou com elétrico, infuso, enfim, todas essas tecnologias que vêm chegando. Todo mundo se utiliza. E aquilo que tu falou, a gente tem as mãos, eu tenho equipamentos básicos, madeiroterapia, um bambu, né? Para a gente potencializar. Microcorrentes. Muita gente tem microcorrentes e não usa. Sabe? E que caiu em desuso algumas coisas, porque em outras vezes o pessoal acaba, né, entrando para essas modernidades e esquecem às vezes, o básico que também dá certo, né? Também dá certo. A gente resgatar algumas coisas que funcionam. E hoje, poxa, a gente tendo ativo nanoencapsulado, uma boa concentração de ativo. Eram os mais concentrados mesmo, né? Porque eu acho que a grande dificuldade, Paulo, é assim: às vezes a pessoa até está com um ativo legal na mão, vai? Vamos supor o Demai. Só que está dentro de um creme de base mineral, não está nanoencapsulado, então eu vou ter um limite de permeação e de resultado muito pequeno. Agora, se eu tenho um veículo mais propício à permeação, se eu tenho um ativo nanoencapsulado com uma concentração legal, eu vou ter um resultado. Agora, qual é a avaliação? Esse cara tem algum problema que está trazendo como consequência essa flacidez? Sim. A alimentação, a falta de atividade, e hoje a própria glicação também, né? Que as pessoas não falam muito, mas a gente sabe o quão importante. Vai pegar, sei lá, uma mulher de 40, 50 anos, tem que ver a alimentação. Ah, Paula, mas eu não pergunto sobre. Pô, tu tem que saber se essa pessoa ingere muita glicose, né? Porque pode ser isso. E aí a gente precisa entrar também com os antiglicantes também. E aí a gente começa a pensar de uma forma inteligente. Hoje a gente tem sérums com essa ação, que dá para usar no microagulhamento, com essa ação antiglicante, associado com outro com uma concentração mais firmante. Então, fazer eu falo que é uma brincadeira, né? Fazer essa brincadeira com os dermocosméticos, junto com as coisas que você tem, e faz. Hoje, às vezes, eu vejo que essa pessoa vai dizer, flacidez, vou fazer a massagem modeladora. Ou só a massagem modeladora não vai tratar flacidez, faz um negócio mais lift, faz a massagem, não vai ficar 1 hora massando aquela pessoa, vai gerar edema, né? Ela não vai tratar exatamente, daí as pessoas querem pegar creme. Foi o que você falou, dependendo do creme que você utilizar, dependendo da base, do ativo, concentração, tecnologia, que tipo de resultado realmente você vai ter? E aí você entra de novo na mesmice, né? De fazer as mesmas coisas, ter o mesmo pensamento, a mesma consciência, né? E não sai da casa. E aí você continua não tendo resultados mesmo. E hoje a gente tem um aliado legal também, que é o nutracêutico, né? Hoje, a cápsula da beleza, esse tratamento MEIN, tem ajudado demais nos tratamentos dermocosméticos e cabine. Muito. E aí vem essa confusão, eu preciso tomar colágeno? Não, eu posso tomar um nutracêutico que estimule o colágeno bom. É bem essa questão da contradição, né? Que as pessoas não sabem, né? Enfim, a questão do colágeno. Mas se a gente tomar algo que realmente estimule a produção, né? Natural desse colágeno, a gente vai ter resultados muito melhores, talvez, que como tomar o próprio colágeno. Mas a gente tem aí nutracêuticos excelentes, né? Combinações de silícios e tudo mais, que a gente consegue ter resultados incríveis. E o que é legal, né? Quando a gente toma um nutracêutico, ele rejuvenesce, trabalha a flacidez do corpo inteiro.
não só É da área. um todo. Exatamente. E aí a gente volta a falar da pessoa, um ser como um todo, e não trabalhar ela só por partes, né? Claro, o foco às vezes é um glúteo, é uma interna de coxa, mas se a gente associa uma suplementação, o corpo dela melhora como um todo. E isso é Exato. muito legal. Então, eu falo sempre para as minhas amigas e clientes que hoje a gente tem muita tecnologia de uso de home care. Hoje a gente consegue se utilizar disso muito bem, faz um receituário, eu sei que tu fala tanto disso, né? Às vezes as pessoas não, né? Faz o receituário lá, mostra um pouco de profissional, e se você tiver, melhor ainda para vender para esse teu cliente, Sim. né? Vende para esse seu cliente, já tem ali, porque daí tu já entrega tudo para ele, todo o combo, o kit completo, né? Você vai fazer esse tratamento em cabine, você vem tantas vezes, né, na semana, e você já vai se utilizar disso daqui para usar em casa, para potencializar. Eu brinco que as pessoas, elas querem ir no médico por causa da dor de cabeça, mas não querem tomar o medicamento depois, né? Perfeito. E olha só, algumas pessoas, Paula, eles acham que o produto que. Vamos falar pela Extratos da Terra, que eu não vou falar sozinha. Mas o Tá. produto que eu estou pondo na mão do cliente final é um produto mais fraco, eles dizem assim, do que o profissional. Não, gente. O profissional, ele usa o dermocosmético numa sequência, associações, o protocolo que a gente fala, as associações com as tecnologias. Agora, a gente tem esse cuidado de elaborar o produto skincare de resultado, às vezes com uma concentração até maior do que aquilo que a gente tem no profissional. Por quê? Nossas células são ativas 24 horas por dia, ela está funcionando. Eu preciso entregar isso diariamente, numa concentração legal. Então, parem de achar que o produto que está na mão do esteticista é melhor do que está na mão do consumidor final, que não é uma verdade, né? Exatamente, não é verdade. As pessoas realmente têm esse pensamento, né? De que, Tem. até porque a própria profissional ela tem outros meios de facilitar muitas coisas, né? Microagulhamento, equipamento, massagem, né? A pessoa em casa não, então ela precisa realmente de uma concentração diferenciada. Foi o que tu falou, às vezes muitos deles têm concentrações maiores, Não é? né, bases diferenciadas para facilitar ainda mais a permeação e te dar praticidade em casa, e às vezes as pessoas acham estranho isso, né? Eu falo que Exato. a gente está no mundo da praticidade e as pessoas às vezes têm medo de ser práticas, né? De quando Engraçado elas, isso. elas ganham algo que é muito prático, muito rápido, permeia muito rápido, acha-se que não está fazendo resultado. Mas a gente não quer praticidade, a gente não fala o tempo inteiro que a gente está sem tempo para fazer nada. Né? Então, quando se traz algo assim, às vezes as pessoas assim, ai, Paula, mas será? As pessoas ainda têm muita dúvida, né? Eu brinco que a mulherada às vezes gosta de passar trabalho. Pois é. Nasceu para sofrer. Né? Não venha com a síndrome da Gabriela, né? Nasceu. Então a gente Não. precisa, né? Trazer. E hoje a gente tem, falando em questão de base mesmo, bases excelentes, onde a gente consegue ter resultados sensacionais com uma aplicação de menos de 1 minuto. Né? Usa em Exatamente. casa, exatamente para trazer da praticidade de correria do dia a dia e cuida, né, do parceiro, do amigo, né, do filho, do cachorro, do papagaio, da vizinha, de todo mundo. E às vezes você não tem tempo de se cuidar. E a gente fala tanto sobre o autocuidado, né? Usar o home care é um autocuidado. Fazer o skincare, que é uma coisa que está super em alta agora, né? Todo mundo agora tira o seu tempinho de uma vez na semana que seja para fazer o seu skincare mais completo. Precisa, né? E a gente precisa parar um pouco com esses tabus e esses medos, achando que algumas coisas não dão resultado, porque dão sim, basta a gente utilizar também, né? Um armário usando o banheiro. Eu acho que são vários fatores. Então, ó, fazendo um resumo de tudo que a gente falou, acho que começa por uma avaliação, que eu digo que nem é uma avaliação, uma investigação já, né? Que a gente tem que saber tudo, estilo de vida, alimentação, tal. Depois, essa coisa tão importante que você falou lá no começo, não prometa o que você não pode entregar. Vamos juntos tentar. Às vezes mais Vamos é fazer prometer menos e entregar mais do que você prometer muito e não isso. entregar. Eu faço a minha parte, você faz a sua e vamos Exato, deixar isso caminhando bem junto. claro. Buscar realmente a técnica correta.
Não é porque eu tenho uma manta térmica que eu vou usar uma manta térmica em tudo. Não é porque eu sei fazer uma massagem modeladora que eu vou usar em tudo. Às vezes eu preciso da drenagem, às vezes eu preciso de uma atividade diferente. Outra coisa também, investir no cosmético ideal. Eu vejo muito profissional dizer assim: ah, mas eu não tenho grana para comprar agora esse produto. Gente, é o nosso material de trabalho. Eu tenho que saber empreender, eu tenho que saber fazer preço para eu ter uma ferramenta correta na minha mão, que é um dermocosmético que me ajude. Exatamente. E outra coisa que eu vejo que as pessoas têm dificuldade é trabalhar em cima de rendimento ali, porque quando a gente trabalha um valor integral, é uma coisa, mas quando você vê quanto você gasta por sessão e tudo mais, é um investimento. E essa questão de, não tenho dinheiro agora para investir, eu sinto que muitas colegas, inclusive, assim, Paulo, eu vou primeiro fechar um pacote para depois comprar esse kit. Você não vai fechar nunca. Esquece. Sim. Não vai conseguir, né? Eu acho que o grande, hoje nós temos alguns pontos, né? E a gente até tem como ajudar isso com as nossas web aulas salvas no YouTube, que é precificação, que a gente vai lançar também um podcast sobre empreender. A gente não sabe fazer preço, a gente não sabe fazer as contas, não sabe empreender e administrar. A gente tem umas dificuldades, assim como em explicar para o paciente a importância do skincare, é uma grande dificuldade também do profissional, e fazer avaliação. Então, são pontos que eu preciso mudar para começar a ter mais resultado. Exatamente. E é isso. O ponto ainda principal, acho que é uma boa avaliação e direcionar o tratamento cabine. O home care todo mundo sabe que tem que indicar, só que as pessoas acham que elas não são comercial o suficiente para fazer isso. E elas estão erradas, né? Porque se elas conseguem vender o seu tratamento, elas conseguem fazer um combo de direcionamento de uso em Mas casa, você sabe que se a gente começar a pensar na gente, como a gente sem querer vende, sem querer, quando você comenta com uma amiga de alguma coisa, essa amiga se interessa na hora e você está vendendo, né? Esses dias aconteceu isso. Eu comentei sobre o Modela Pro, nosso nutracêutico, e tinham 3 mulheres do meu lado. As 3 foram comprar o nutracêutico porque eu comentei. Então, acho que é levar isso para a nossa vida profissional. Né? Falar com empolgação, explicar a necessidade. Exatamente. E com certeza. Esse é o básico, né? Vamos ter resultado. E geralmente a gente faz assim quando a gente usa, e às vezes eu falo para nossos profissionais, você precisa experimentar também. Isso. Você precisa ensinar. Olha, esse produto ele é assim, ele absorve rápido, ele demora para absorver, você tem que aplicar isso, você tem que fazer assim, né? Perante a sua experiência. Porque precisa disso. Isso te dá mais autonomia, segurança, confiança para que realmente essa pessoa ela invista nesse tratamento, tanto cabine quanto em casa. Exatamente. Então, olha assim, gente, quem nos ouve, né? Eu e a Paula, a gente deu aqui uns gatilhos importantes para que você não desista de trabalhar com flacidez, né? Invista em mais conhecimento na sua relação com o cliente na avaliação, invista no conhecimento de cosmetologia e tecnologias que a gente tem atuais, né? Em procedimentos que possam ser feitos sem um grande investimento. Então, olha as dicas aqui que vocês tiveram. A gente também convida vocês para conhecer o nosso blog, que tem material assim muito legal. Riquíssimo, eu diria. Nosso YouTube, e a gente está em todas as redes sociais, né? Instagram, TikTok, Telegram, mas o YouTube e o nosso blog tem materiais sensacionais, exatamente. E vai vir muitas, acredito, aulas agora de flacidez também para quem se interessou, né? Fiquem ligados aí nas redes que Elisete vai trazer conteúdos muito interessantes. Não, só Elisete não, a Paula também. É verdade, eu vou estar aparecendo também. A gente vai estar juntas. Paula, eu só tenho a agradecer, muito legal a gente poder o convite. É sempre um prazer estar com você.
Sempre, para Inenarrável. mim também. É. Também te amo, né? Além de você ser essa pessoa linda, a gente pensa muito parecido, isso é muito legal, né? Sim, Então, muito verdade. obrigada por você estar aqui com a Eu que gente. agradeço. Eu E eu agradeço. vou Se eu puder convidar. contribuir com algo mais, em outras, né, oportunidades, estarei aqui Então, presente. olha só, gente, a Paula também pode ser encontrada no Instagram, Isso. pode Uhum. quer parar, passar para a gente. É Paula Souza, esteticista. E o que Isso. mais você ia falar? Cortei, E desculpa. também pelas nossas redes sociais, né? Pelo direct da Estrada Terra Oficial também. Pode mandar um Uhum. recadinho para Paula, mas sigam ela lá no Instagram. Então, aqui, @Tecnic Sim. Elisete. A Paula, repete para gente, Paula Souza, esteticista. tá? Sigam a Então, Paula lá e a gente vai voltar com muita com certeza é novidade. outro conteúdo. Obrigada de Gente, novo, Eli. Grande a- abraço. até o próximo podcast, Paula. Muito obrigada. Oi?